quando Deus está formando, criando tudo, nós vamos ler lá pelo capítulo 26 e 27 do capítulo, versículo 26 e 27 do capítulo 1, quando Deus forma o barro, ele pega o pó da terra, ele pega o barro, ele vai formando Adão, ele forma somente o exterior, mas quando ele quer dar vida para Adão, ele vai soprar dentro das narinas. Por quê? Porque enquanto estava só o exterior não tinha vida. O homem só passou a ter vida quando Deus soprou nas narinas. Aí veio o que estava dentro de Deus, foi para dentro de Adão. Aí aquele boneco de barro passou a ser também alma vivente. Então avivamento significa ter dentro de mim aquilo que está dentro de Deus. Ser avivado significa ter dentro do meu coração e da minha mente aquilo que está no coração e no propósito de Deus. Ser uma pessoa avivada é ter o mesmo pensamento e propósito dele. Aí nós vamos entender por que em alguns lugares é falta de ler Bíblia, é falta de ensino. E em alguns lugares vão pensar assim: uma pessoa avivada é aquela que entrega a revelação durante o culto. Só que presta bem atenção, em Atos 1, em Lucas 24, o Senhor Jesus está relatado isso, está na Bíblia, irmão. Eu não vou sair da Bíblia hoje. Está relatado, o Senhor Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, ou seja, cobertura para aquilo que está fora. Os dons espirituais são um revestimento. Mas então, o que tem a ver com avivamento? Não, o revestimento é só uma consequência. A causa do avivamento é aquilo que está dentro. E quando Paulo estava ensinando a sua igreja, ele disse assim: vocês têm que frutificar o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é esse: é paz, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, fé, mansidão, alegria. Isso, tem muita gente que não prega, meu pastor. Tem muita gente que não ensina isso. Eu quero te dizer, você foi trazido aqui hoje para esse congresso de avivamento, e eu quero ser boca de Deus, pregar a Bíblia, a palavra, e te dizer o seguinte: quer ser uma pessoa avivada? Procure frutificar os frutos do Espírito, porque já tem muita gente por aí preocupada com o dom, preocupada em profecia, preocupada com a estranha, e tem muita gente que não está se preocupando mais com o fruto do Espírito. Não é uma palavra para você, mas é a Bíblia. Os homens estão procurando o que está por fora. Jesus está preocupado com o que está dentro. Jesus não disse para os seus discípulos: a árvore vai se conhecer por aquilo que está fora. Não, não. A árvore se conhece pelo fruto. A árvore se conhece pelo fruto. Agora eu pergunto para a igreja: o que é melhor, os dons do Espírito ou o fruto do Espírito? Certa feita, Jesus estava com seus discípulos, isso está em Marcos 11. Jesus com seus discípulos, ele vê uma figueira de longe. A figueira tinha muitas folhas. E ele chega até a figueira para ver se tinha fruto. Quando ele olha para a figueira, só tinha folha, mas não tinha fruto nenhum. Aí ele vai à amaldiçoa. Eu fiquei perguntando, por que Jesus chega, procura fruto, não encontra e amaldiçoa? Um dos evangelistas vai dizer assim: Jesus não encontrou fruto porque não era tempo de dar fruto. Aí eu me perguntei: mas não, Jesus não faria nada que fosse incoerente. Então eu fui procurar estudar qual é a característica dessa figueira. A figueira da Bíblia, em primeiro lugar, ela está relacionada com Israel. Eu quero tomar como base a figueira hoje como um povo escolhido e separado. E tomando como base este
árvores, antes de dar as folhas, vai dar os primeiros frutos. Poucas árvores são assim. Agora preste bem atenção. Quando nós vamos numa mangueira, quando é tempo de manga, o que a gente olha de longe? São as folhas. E o pé está bonito. A primeira coisa que nós olhamos numa árvore são as folhas. E depois nós vamos ver se tem fruto. Jesus olha de longe a figueira e, homem, nós teremos folhas. O pé pode estar carregado, mas a gente vai olhar a folha primeiro. Só que Jesus olha de longe e procura fruto. Por que isso? Porque a folha representa a beleza externa. O fruto representa o alimento interno, porque para ter fruto tem que ter substância. Para a planta produzir fruto, ela tem que se alimentar da raiz. A raiz é que fornece as substâncias, os nutrientes necessários, passa pelo caule, vai para o galho para poder dar o fruto. Quando Jesus disse que nós temos que dar fruto e fruto em abundância, ele estava dizendo: os homens estão preocupados com a aparência externa, com as folhas, mas eu estou preocupado se as árvores estão com substâncias. Jesus, quando olha para nós, ele não está preocupado com a minha roupa, com o meu cabelo, com a minha maquiagem, ele não está preocupado com o meu vocabulário, com o meu vernáculo, ele está preocupado se nas minhas mãos tem fruto, e fruto que permaneça, porque foi para isso que ele veio. Ele não veio para você viver uma vida desleixada, uma vida de aparência, mas Jesus veio para que você venha dar fruto constantemente. Estou falando sobre avivamento. Se você tinha esse conceito, por favor, mude, porque esse é o avivamento bíblico. Temos que voltar à palavra. Temos que parar com esse negócio. Eu não falo a igreja local, mas como um todo, porque eu tenho frequentado alguns lugares e está uma mania hoje de as pessoas dizerem coisas fortes, mas não vivem as coisas fortes. As pessoas dizem: não, isso é forte. Tá uma moda agora de vem pra cá, Brasil, que é forte. Vem pra cá, Brasil, que é forte. Mas na hora de evangelizar não vai, na hora de pregar não quer, só quer saber de chegar aqui na frente no púlpito, mas na hora de ir lá fora e buscar quem está perdido, não está preocupado. Jesus está procurando dentro da sua igreja quem dá fruto. Vamos seguir. O segundo conceito é sobre o propósito. Porque eu quero parabenizar a equipe que orou e buscou de Deus a revelação para esse tema. Porque a primeira palavra, o aviva, é muito fácil de encontrar em muito lugar. Falou em avivamento, o pessoal já dá uns 3 pulos, né? E já falou glória. Só que o que vem depois é que eu gostei muito. Aviva-nos para que se cumpra o seu propósito. Aleluia. Sabe? Alinhou com o que Jesus disse. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Aleluia. Então nós temos que identificar qual é o propósito de Deus, para depois nós podemos entender o que nós temos que fazer para que esse propósito se cumpra. O propósito de Deus é buscar e salvar aquele que se havia perdido. O propósito de Deus é de trazer salvação a essa terra. Acabou. É só isso. O que passa disso é só pretexto. O que passa disso é só detalhe. O que passa disso é só um adicional. O que passa disso é só um complemento. Então nós, como igreja, precisamos entender: o propósito de Deus para a nossa vida é nos usar para buscar aqueles que estão lá fora. O propósito de Deus para a igreja
é buscar quem está perdido. E ontem eu estava navegando no Face e eu vi o que um pastor amigo meu postou. Eu não consegui trazer hoje. Eu ia trazer o celular eu ia fazer questão de ler para todos. Uma pesquisa foi feita e há uma estimativa de aproximadamente 30 milhões de desviados. A revista que fez essa pesquisa, ela disse o seguinte: se todos os desviados estivessem dentro da igreja, aproximadamente metade do Brasil seria para Cristo. Aproximadamente metade da população. Eu fiquei pensando, porque hoje a igreja brasileira está muito preocupada até em ganhar alguns, mas está se esquecendo de cuidar daqueles que estão dentro. Não adianta nós irmos lá fora, os evangelistas, os obreiros trabalham, trazem, ajudam no pastor na empreitada de trazer, mas também são os primeiros a colocar lá fora. Nós, como igreja, e quando eu falo isso, eu prego para mim também, eu entendo que a palavra é para todos, eu não posso me excluir dela. Nós, como igreja, neste congresso de avivamento, precisamos entender que na função, no objetivo, no propósito que Deus tem de salvar, nós temos que buscar, mas também temos que cuidar. Se você olhar, tem muita gente que está desviada por causa de uma palavra. E a palavra às vezes não vem do pastor, não. Agora o negócio fica quente pro teu lado, porque às vezes a palavra vem daí também. Tem muita gente que culpa aqui, ó, o pastor. Não, o pastor, eu não gostei da palavra do pastor, é isso e aquilo. Mas tem muita gente aí que está botando o povo lá fora. Nós precisamos nos policiar. Precisamos todo dia, quando nós orarmos, precisamos pedir a orientação do Espírito Santo. Porque a gente prega muito que Jesus está voltando, mas a gente não vive isso. A gente fala muito que Jesus está voltando, mas não fazemos a obra como se tal fosse verdadeiro. Sobre o tema propósito de Deus, se Ele veio para salvar aquilo que estava perdido, nós como igreja não podemos deixar que ninguém que está aqui dentro se perca. O pastor dessa igreja, ele está aqui na frente pregando. Deus dá uma palavra para ele. Ele traz uma palavra que é geral. Enquanto o Espírito Santo trabalha com cada um de maneira específica. Só que ele tem a responsabilidade de cuidar do rebanho todo. E muitas das vezes tem uma ou outra ovelha que ele não consegue alcançar. É aí que entra o papel da ovelha. Porque ovelha tem contato com ovelha diariamente. Ovelha está com ovelha em todos os momentos. Quem gera ovelha é ovelha. O pastor cuida. Mas quem vai gerar outra ovelha é a própria ovelha. A função do nosso pastor é de estar cuidando e guiando. É por isso que o salmista Davi vai dizer: a tua vara e o teu cajado te consolam. Então, amados, precisamos entender, neste congresso de avivamento, intitulado Aviva-me para que o teu propósito se cumpra, eu preciso entender que eu tenho que, o avivamento da minha vida vem de dentro, não de fora. O avivamento tem a ver com o caráter, com a personalidade, e não com aquilo que eu faço. Ser avivado tem a ver com aquilo que você é, e não com aquilo que você faz. Ser avivado tem a ver com a
resposta que você dá quando o calo aperta e não quando tudo está bem. Ser avivado significa ter a palavra de Deus dentro de você, para que o propósito de Deus seja cumprido. E eu quero mostrar agora algumas verdades baseadas no texto. O relógio já está de mal comigo. Prometo não me alongar muito. Agora vamos entender. Quero que você abra sua Bíblia comigo. Em 1 Samuel capítulo 9. Já deixa sua Bíblia aberta se possível. Vamos ver aqui rapidamente 3 qualidades daquele que o Senhor escolhe para cumprir o seu propósito. 1 Samuel, eu vou me basear no texto que me foi passado. 1 Samuel, capítulo 9, versos 16 e 17. Diz assim: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão do meu povo de Israel. E ele te livrará do meu povo, da mão dos filisteus. Porque tenho olhado para o meu povo, e o seu clamor chegou diante de mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem que eu já tenho dito. Este dominará sobre o meu povo. A primeira qualidade da pessoa que Deus está procurando para que o propósito dele se cumpra é essa. A primeira coisa que eu vou ver, a primeira coisa que nós vamos ver nessa pessoa é que ela é uma escolhida de Deus. Você que veio nesse congresso, você é o escolhido da parte de Deus. Aí você pode dizer: mas é muito fácil, pastor, querer dizer isso. Não, veja bem. Em muitos lugares é ensinado que Saul foi uma escolha dos homens. Em muitos lugares fazem até a comparação: Saul foi uma escolha dos homens e Davi foi uma escolha de Deus. Na verdade, não. O povo pediu um rei apenas, mas foi Deus quem escolheu a Saul. Foi Deus quem olhou para Saul e depois revelou para Samuel. É por isso que eu fiz questão de ler. O versículo 17 vai dizer assim, ó: eis aqui o homem que eu tenho dito. É Deus quem está falando. Porque humanamente falando, as pessoas não viam qualidades em Saul para que ele reinasse. Humanamente falando, ninguém achava que Saul seria um jovem escolhido por Deus. Humanamente falando, ele não tinha qualidade nenhuma para que tal acontecesse. Mas Deus, pela sua soberania, segundo o seu propósito, o escolheu. E quando Deus escolhe, não adianta milhares em Israel dizerem contra. O que ele disse vai se cumprir. E se não se cumpriu ainda, se prepare, porque o tempo está chegando. E se não se cumpriu ainda, tenha paciência, porque talvez você que não chegou ainda no tempo que ele determinou para que aquilo que ele prometeu se cumpra na sua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza: a palavra dele não volta vazia e ele não mente. Então tudo aquilo que ele fala vai se cumprir, vai acontecer. Ainda que o diabo tente, ainda que o diabo se levante, ainda que demônios tentem contra a sua vida, 1000 cairão ao lado dele, à sua direita, mas você não será atingido e o propósito de Deus acontecerá, para que o nome dele seja glorificado. Se você quer isso, glorifica o nome do Senhor. Para cumprir o propósito dele, é ele quem escolhe. Você é o escolhido de Deus. E tudo que Deus falou a seu respeito vai acontecer. Amém. Tudo que Deus falou que aconteceria no momento certo. No momento certo. Preste bem atenção nisso. Em Gênesis capítulo 15, Deus vai falar com Abraão acerca da sua promessa. E Abraão ele estava vivendo um momento de intensa expectativa acerca da promessa de Deus.
Deus então vai falar com Abraão acerca do seu propósito e vai dizer assim: você vai ser pai de uma multidão. Esse povo vai ser tão numeroso como as estrelas do céu. Esse povo vai descer ao Egito. Na terceira e quarta geração eu vou visitar esse povo. Tudo isso porque a medida dos amorreus não se completou. Isso está em Gênesis 15. Deus já estava falando com Abraão sobre o que iria acontecer com o povo de Israel, o que hoje nós conhecemos como Êxodo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante. No capítulo 2 de Êxodo, nós vamos ler que Deus se lembrou do povo de Israel. Aí alguém vai dizer assim, mas quem se lembra é porque se esqueceu de algo. Essa palavrinha, e Deus se lembrou, não quer dizer que ele se esqueceu, mas é a palavra que mais se aproxima do entendimento hebraico para o nosso português. Porque Deus não se esquece. Se bem que ele, segundo o pastor Gesiel Gomes, Deus é o único que tem o poder de determinar quando vai se lembrar de algo. A gente esquece, já era, né? Se lembra só pela misericórdia. Deus, ele tem o único que tem o poder de determinar assim, ó, vou me lembrar naquele tempo. Mas veja, quando o povo de Israel, em Êxodo 2, está clamando, está sendo aflito, eles acham que Deus tinha esquecido deles. Eles começam a clamar, e no capítulo 3, Deus vem chamar Moisés. E ele vai dizer, Moisés, eu estou te chamando porque eu ouvi o clamor do meu povo. Só que agora, para nós que podemos ler a Bíblia, nós vamos ter um entendimento completo de tudo. O povo em Êxodo 2 está clamando. O seu clamor sobe até o céu. Mas Deus, mais de 500 anos atrás, já tinha dito, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Só que tem uma coisa, eles vão sair do Egito. Deus é o único que tem o poder de anunciar o fim desde o princípio, para que quando se cumpra, o seu nome seja glorificado. Sabe por que eu quero dizer isso? É que talvez você esteja vivendo um tempo, talvez você esteja vivendo momentos da sua vida que até você chegue a pensar que Deus esqueceu, que Deus não está te vendo, que Deus não está percebendo, ou que Ele está demorando muito para te atender. Só que assim como foi o povo de Israel, que eles estavam clamando, e gemendo, e tendo muita servidão, mas Deus já tinha escrito a sua história muito antes, e no tempo certo se cumpriu, assim também será na sua vida. O que você está passando já foi escrito há muito tempo. O que você está vivendo hoje, diante de Deus, já está escrito. O salmista declarou, os meus dias foram todos escritos no teu livro, quando nenhum deles havia. O que eu quero é que você conforte o seu coração, porque talvez você só ainda não chegou no tempo que Deus já determinou para a tua resposta, no tempo que Deus já determinou para a sua vitória. Para que você entenda, é como se você estivesse já clamando há alguns meses por uma cura, e Deus já tivesse dito assim, no mês de novembro ela vai ser curada. No mês de novembro ele vai ser curado. É como se alguém estivesse pedindo por algo da sua família, e Deus estivesse dito assim, no dia 20 de dezembro vai acontecer o que ele está pedindo. Só que nós, pastor, estamos ainda no dia 29 de junho. Mas Deus, segundo o seu plano e propósito, já determinou algo para novembro e para dezembro. Mas nós estamos em junho. Então o que falta? Será que falta Deus responder? Não, porque Ele já respondeu. Eu que não estou vendo. O que falta é eu chegar no mês de dezembro, aonde Deus já colocou a resposta da minha oração. O que Deus manda dizer para você como resposta é que aquilo que você espera dele já foi decretado. Só falta você chegar no lugar e no tempo que ele já determinou para a sua vida. Aleluia. Como Deus já mandou parar com a
resposta, vamos voltar para a pregação. Em segundo lugar, versículo, está com a Bíblia aberta? 1 Samuel capítulo 9, agora verso 19 e 20. A pessoa que Deus está procurando, a pessoa que Deus vai avivar para que se cumpra o propósito dele, não é qualquer pessoa. Não é. Veja comigo. Verso 19. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto. Comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei. Preste atenção. E tudo quanto está no teu coração te declararei. Agora, olha o 20. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não te preocupes no coração com elas, porque já se acharam. Agora, presta bem atenção. Analisando todo o texto, Saul e o seu moço foram até Samuel para saber aonde estavam as jumentas. Eles procuravam jumentas. Como não acharam, eles foram até Samuel para poder encontrar. Samuel então vai dizer assim: ó, fica comigo de noite, vou te despedir amanhã. O que está no teu coração, vou te revelar tudo. E as jumentas, não se preocupa. Então, quando nós olhamos, pô, peraí, então tem mais coisa aí nessa história. Porque ele foi com o propósito de achar as jumentas. Só que Samuel vai dizer: não, eu vou declarar o que está no teu coração. Samuel vai dizer assim: olha, a jumenta foi só um pretexto para você vir aqui. A jumenta foi só um veículo que eu usei para que você chegasse aqui e eu pudesse revelar o que está no teu coração. Então eu entendo que a pessoa que Deus vai avivar para que o propósito dele se cumpra não é uma pessoa que está somente com um propósito nessa terra. É uma pessoa que, além das preocupações dessa vida, tem preocupações com o reino. Daí eu preciso te perguntar: você tem preocupações com o reino de Deus? Ou para você só basta a tua vida e acabou? Você tem preocupação em atender tudo que o pastor pede? Ou para você vale primeiro o que você planejou para a sua vida? Você tem o propósito realmente de ser uma pessoa obediente ao seu líder? Ou para você é primeiro a sua vida e depois, se sobrar tempo, as coisas de Deus? Aqui nós precisamos entender que a pessoa que Deus vai usar estava obedecendo o pai. Saul estava obedecendo seu pai, mas ele tinha coisas no coração dele. E o mais interessante, o profeta sabia de tudo, porque Deus é aquele que conhece a intenção do coração. Você foi trazido aqui hoje. Esse culto, esse congresso foi só um pretexto, porque Deus vai revelar muita coisa ainda para a tua vida e vai desabrochar muita coisa. Esse congresso, eu declaro profeticamente que esse tema é algo que será notório, tangível e palpável na vida de todos. Esse avivamento que está descrito nesse tema será algo que acontecerá nesta igreja, com toda esta membresia, com todos os resolveiros, com todo o corpo ministerial, que acontecerá com todos, e através desse avivamento o nome do Senhor será glorificado. Saul foi trazido como um pretexto para que aquilo que estava no seu coração fosse revelado e o propósito de Deus fosse colocado diante dele para o bem maior. Você foi trazido aqui hoje porque Deus vai revelar coisas que estão no teu coração, propósitos que ainda não foram definidos, serão abertos, descobertos diante da tua frente, como uma cortina. Manda dizer o Senhor, e o propósito dele será cumprido na tua vida. O nome dele será glorificado na tua vida. O nome dele será exaltado na tua vida. Os planos do diabo vão para a tua vida. Todos eles vão cair por terra, porque o maior é aquele que está conosco. O
Primeiro, é uma escolhida. Segundo, não tem somente suas preocupações aqui nessa terra, mas também tem preocupações com o reino. Nós precisamos aprender isso. Quando Jesus disse, todavia seja feita a tua vontade, não a minha, ele estava renegando ao seu eu para que a vontade de Deus se cumprisse. Nós precisamos aprender isso. Em terceiro lugar, versículo 21. Então respondeu Saul e disse, porventura, não sou eu filho de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as tribos? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Em terceiro lugar, aquele que Deus está procurando para avivar e cumprir o seu propósito é o menor. É o desprezado. É aquele que as pessoas olham e não dão nada. É aquele que as pessoas pensam que não pode acontecer nada. E eu acho interessante que Deus, ele tem o prazer de usar sempre o menor. No mesmo livro de Êxodo, nós vamos ver sobre 3 irmãos, Arão, Miriam e Moisés. Mas Deus vai usar com um propósito muito mais definido o menor. Em Gênesis capítulo 37, nós vamos ver sobre 12 irmãos e uma irmã. Deus vai pegar o menor. Em 1 Samuel capítulo 16 a capítulo 17, nós vamos ver sobre 8 irmãos. Deus vai pegar o menor. Se as pessoas te julgam como alguém pequeno ou como o menor, alguém insignificante, se você, ao olhar para a sua vida, julga outras pessoas como muito maior do que você, se julga até indigno de que Deus possa fazer algo, e você na sua área pode dizer assim, mas Senhor, tem tantas pessoas grandes, eu sou o menor entre eles. A boa notícia é essa: Deus tem o prazer de escolher o menor. Você não entendeu? Deus tem o prazer de escolher o menor. Todas as vezes que Deus escolhe o menor, é para que algo extraordinário aconteça. Saul era o menor, foi chamado, foi ungido, foi rei de Israel durante 40 anos, livrou Israel da servidão. Davi foi o menor, foi ungido, venceu o gigante, diante de 2,5 milhões de homens, um exército numeroso, aonde todos olhavam para Golias e não achavam uma escapa, não olhavam escape nenhum, não viam chance nenhuma de que pudesse vencer. O menor veio e venceu. O menor. Gideão, na sua família, na sua tribo e no seu clã, era o menor. Mas foi o menor que Deus usou para livrar a Israel com 300 homens. Joás foi o rei mais novo em Israel. Começou a reinar com 7 anos de idade. O menor. Mas foi através dele. Porque todos os seus irmãos tinham morrido. Foi através dele que a lâmpada de Israel não foi apagada. Josias, que foi o segundo, começou a reinar com 8 anos de idade. O menor. Mas através dele, o plano de Deus foi cumprido. Eu quero profetizar nessa noite que os menores, os pequenos, os que são desprezados, aqueles que se julgam menores do que os outros, serão esses que Deus vai revelar o seu propósito e Deus vai fazer algo extraordinário. Eu creio nessa palavra, eu creio que dentro de muito pouco tempo algo vai acontecer no mundo espiritual e aqui nessa terra ficará sabido que existem menores que Deus está usando ainda. Em nome de Jesus. Seguindo o texto. Vamos ver agora 3 coisas que Deus tem preparado para aqueles que são escolhidos. Verso 22. Porém Samuel tomou a Saul e o seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30. Em primeiro lugar, o que Deus tem preparado
posição de destaque. Mas essa posição de destaque, eu sou contra partidarismo na igreja. Sou radicalmente contra. A posição de destaque que Deus tem para aqueles que são escolhidos não é em detrimento de outros. Deus não vai me destacar para eu pisar no outro. Não. Deus não vai me exaltar pisando em cima de outro. Não. Isso não é de Deus, isso é demoníaco. Isso é de Satanás. A posição de destaque que Deus tem é para que todos vejam que é escolhido. E quem é escolhido cumpre um propósito diferente. Não que seja melhor, negativo. Apenas tem um propósito diferente. Paulo, quando foi ensinar a igreja, ele disse assim: olha, o corpo tem muitos membros, são todos diferentes. Aqueles que são menores são julgados como menores, são os mais importantes. A mão não pode dizer, eu não sou o pé, então eu não sou do corpo. Negativo. O ouvido não pode dizer, eu não sou a mão, então eu não sou do corpo. Não pode dizer. O braço não pode dizer ao outro, não, você é muito pequenininho, não, você não serve. Não. E Paulo vai dizer, os menores membros, os que nós damos menos importância, são os mais preciosos. A posição de destaque que Deus tem para os escolhidos é para que fique declarado que o propósito é diferente. Quando, presta bem atenção, porque eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Quando acontecer o cumprimento dessa palavra, em que Deus te colocar como destaque, não se esqueça de que Deus vai te colocar como destaque para mostrar que o propósito é diferente. Só isso. Nunca se esqueça que você não pode pisar em ninguém. Nunca se esqueça que você não pode humilhar ninguém. Não somos melhores uns do que os outros. Apenas nos completamos. Só isso. Só isso. Só isso. Se eu olhar para a minha mão, o polegar me dá uma facilidade muito grande de pegar qualquer coisa. Sem o polegar já fica mais difícil. Só que o polegar sozinho não faz nada. E nós precisamos entender isso nos dias atuais. Eu posso ser muito bom na minha área, mas eu sozinho não faço nada. O corpo da igreja não é formado por um só membro, porque fica feio, fica ridículo. O corpo da igreja é formado com muitos membros, onde o cabeça é Cristo e somente Ele pode ser exaltado. A glória é toda para Ele. O braço, a mão, o pé, a perna pode fazer muita coisa, pode correr e alcançar muitos lugares, fazer muitas obras, mas a glorificação é para a cabeça, e o cabeça é Cristo. Amém? Vamos lá. Segunda coisa que Deus tem preparado para o escolhido. Versículo 24. Levantou, pois, o cozinheiro a espada com o que havia nela, e a pôs diante de Saul, e disse Samuel: eis que isto é o sobejo. Põe diante de ti e come, porque se guardou para ti e para esta ocasião, dizendo eu, tenho convidado o povo. O que Deus tem preparado para o escolhido é alimento. Deus te trouxe para esse congresso para te alimentar. A boa notícia é que o alimento que Deus dá não é como os fast foods da vida. É por isso eu tenho uma preocupação muito grande quando eu vou pregar, de não pregar uma mensagem só de oba-oba, uma mensagem que o povo vai até sentir algo no ato, mas depois vão se esquecer de tudo. Porque o alimento que Deus tem para nós é algo que vai nos manter de pé. É algo que vai nos dar firmeza. O alimento que Deus separa para Elias, Elias vai caminhar 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Moisés, presta bem atenção.
Todo mundo fala, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Só que em Deuteronômio nós vamos ler que ele jejuou